Olá, tudo bem? A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com a gente. Meu nome é Cristiano, deixa eu me apresentar para vocês. E eu sou um colecionador de imagem de santos católico. E eu resolvi montar esse canal para mim poder mostrar, compartilhar minha imagem com vocês e principalmente falar sobre o que aquela imagem, a representação daquele santo, daquela imagem significa para a gente, que somos católicos dentro da Igreja Católica. A história, milagres e tudo mais, que o santo que a gente acredita que tem a intercessão, né? Nós que somos católicos acreditamos muito nisso, na intercessão dos santos, de Maria, principalmente de Maria, que eu sou muito devoto de Maria, e então fazendo esse canal, mostrar a imagem para vocês, tudo. Como o primeiro episódio, eu vou tentar contar um pouco da minha história para vocês, um pouco rápido, para a gente poder se conhecer melhor. Eu venho de uma família tradicional católica. Até meus 12 anos de idade, eu frequentava e ia à igreja todos os domingos. Eu fui coroinha e tudo mais. Mas com o tempo passando, infelizmente, chegando na fase da adolescência, eu, como muitas pessoas acontece, fui seduzido pelos prazeres mundanos, né? A coisa do mundo que é oferecida para a gente muito fácil. Nessa situação eu abandonei praticamente a igreja, mas não a fé. Mas eu parei de ir em missa, a comunhão, e mas a fé, a chama do católico ficou ainda, nunca apagou dentro do meu coração. Ela ficou um pouco mais branda, mas não apagou. E então eu caí naquele velho ditado, né? Do se não é pelo amor, vai ser pela dor. E então eu fui resgatado, um processo de conversão depois que eu voltei, que Jesus me resgatou novamente, faz mais ou menos uns 15 anos que eu comecei. O processo de conversão da gente é diário, né? Então, e todo católico fala, ele é forjado nas atribulações, que não tem vida fácil para uma pessoa que segue a doutrina católica. Muitas pessoas, eu era o católico mais, né? Católico mais. O padre Christian Shankar, ele faz uma analogia bem divertida sobre o católico e um vegano. Por quê? O católico mais é aquele um assim, eu sou católico, mas eu não acredito em confessar para padre. Eu sou católico, mas eu não acredito que a gente tem que ir à missa todos os domingos. Eu sou católico, mas eu acho que o padre deveria casar. Bom, esse aí é o tipo do católico seguinte, é o self-service, que ele pega o que é conveniente para ele, dentro da vida dele. Porque isso aí eu vivenciei isso, para abrandar aquela coisa do pecado da vida mundana que você está levando. Você tenta amenizar com aquilo e é totalmente errado, porque a partir do momento que você acertou o catolicismo, se você for ser católico, você tem que aceitar todos os dogmas, o catecismo da Igreja Católica, as suas crenças, porque que nem o padre Christian Shankar fez a analogia dele. O católico mais e um vegano, vamos supor assim, o vegano, ele chega e fala assim, eu sou vegano, mas eu gosto de comer churrasco. Não tem fundamento. Mas parecido, né, na analogia que o padre fez. Porque se você aceitou, a Igreja Católica não obriga a gente a seguir ela, se você aceitou e vai seguir a vida cristã dentro do catolicismo, você tem que aceitar tudo que a Igreja põe pra gente. Caso contrário, você vai ser um simpatizante, talvez. Mas é isso. Então, quando eu voltei e fiz a minha confissão, comecei a comungar novamente, foi assim muito bom, assim, mas quando você está na vida mundana, as tentações não aparecem, você não nota.
Quando você começa a se converter, a voltar à conversão católica para Deus, para o sagrado, bem forte, muito encardido, como dizia o saudoso Padre Léo. Por quê? Ele vê que está perdendo você. Você estava nas garras dele. Porque no momento que você volta e você começa a seguir firme na sua doutrina, ele vai até atentar. E ele vem forte, e vem embaixo doído. Eu senti na carne isso, muito. E então você tem que se firmar em orações, confissão, comunhão, padre, pegar, conversar sempre, para ele te auxiliar. Ele vai auxiliar com outras pessoas que fazem parte da paróquia. E depois disso, com a graça de Deus, eu comecei a frequentar igrejas e eu sou devoto de São Bento. Muito devoto de São Bento. Então teve um final de semana que eu e minha esposa, eu resolvi, vamos assistir uma missa lá na cidade de São Bento, na matriz de São Bento. E nós fomos e assistimos a missa e tudo. E fomos passear ali na cidade e tem aquelas casas, bastante casa de artesanato ali. E a gente entrou numa dessas casas e aí eu vi uma imagem de São Bento muito bonita e comprei essa imagem. Aí eu veio uma ideia na minha cabeça, disse, vou começar a colecionar imagens de santos. Só que a princípio era assim, eu vou comprar a imagem do santo padroeiro de cada cidade que eu já passei uma noite, que eu dormi uma noite na cidade. Então, começou com São Bento, né, que eu comprei. Aí foi Santo Antônio, que é padroeiro de Caraguá, e comprei. E depois eu sou de Pindamonhangaba. Um fato curioso que a nossa padroeira é Nossa Senhora do Bom Sucesso. E foi aí uma das imagens mais difíceis que eu tive para achar. Tanto que eu não achei a imagem que é aquela ornamentada, eu achei a mais simples. A ornamentada que a gente tem aqui na matriz nossa, na cidade, aquela que foi construída pelos anjos, que ficou lá no Equador, essa eu não consegui encontrar. Então eu comprei essa que é a mais simples, que é a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso com o menino Jesus no colo. E como eu já disse, eu sou muito devoto de Maria e aqui, né, no Brasil, a gente vê muito Maria através de quem? De Nossa Senhora Aparecida. Então, eu não achei, o mais propício de tudo, né, que eu sou muito devoto dela e fui atendido em vários promessas e pedidos que eu fiz, desde o mais simples até os mais complexos, eu fui atendido em todos. Quando eu ia ali na Basílica, fazia minha promessa, era atendido, cumpria minhas promessas. Então, nada mais justo que começar com esse primeiro episódio falando dela. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. O que falar de Nossa Senhora Aparecida? Tudo que for dito vai ser pouco. É riquíssima a história de Nossa Senhora Aparecida. Começando pela data da festa. A data da festa de Nossa Senhora Aparecida foi estipulada pela CNBB para o dia 12 de outubro. E foi a partir do ano de 1953. Por que essa data? A imagem de Nossa Senhora ela foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba. E a data do encontro dela, o dia especificamente não sabe. Se sabe que foi na segunda quinzena de outubro de 1717, que 3 pescadores. Esses 3 pescadores eram o Domingo Garcia, João Alves e o Felipe Pedroso. Esses pescadores, eles foram incumbidos de pescar peixe suficiente para ser oferecido num banquete por um fazendeiro da região para uma figura importante da época, que era o Conde de Assumar. O Conde de Assumar, na época, era o Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal Vasconcelos. Nome gigante, né? Os portugueses usavam naquela época. E quem era ele? Ele era o governador da capitania de São Paulo e de Minas Gerais, que era Minas dos Ouros na época.
Então, eles saíram para pescar esses peixes, só que na época a escassez de peixe estava muito grande no rio. E eles, não se tem ideia, mas parece que eles ficaram tem um tempo bom tentando pescar e com medo de regressar sem os peixes, porque eles tinham medo de ser castigados pelo fazendeiro. Então eles persistiram e insistiram, até que eles chegaram num ponto do rio, onde eles lançaram a rede, e quando eles puxaram, sem peixe, mas tinha um objeto que eles foram olhar e era o corpo de uma santa sem a cabeça. Ela estava enegrecida, né? Por tempo que ela permaneceu. Que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é feita de terracota. Então, com esse tempo que ela ficou submersa na água do rio Paraíba, ela enegreceu. Depois, eles lançaram a rede pela segunda vez. Nessa segunda vez que eles lançaram, eles puxaram a rede sem peixe novamente e pegaram a cabeça. Eles pegaram a cabeça e viram que ela encaixava perfeitamente no corpo da imagem que eles tinham pescado anteriormente. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Tanto é que o nome oficial de Nossa Senhora é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Muitos, a partir daquele momento, depois que eles pescaram e pegaram as duas partes da imagem, veio a primeira graça de Nossa Senhora Aparecida, que foi a abundância de peixe. Aí eles pegaram muito peixe mesmo, né? Então, a partir daquele momento, começou a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí, a história dela é vasta, vai longe. Então, eu vou tentar trazer para vocês alguma coisa, porque é muita coisa bonita para ser visto dela, de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, ela tem vários milagres atribuídos a ela, vários, muitos, desde os mais difíceis de serem atendidos, dos mais fáceis, invariáveis, de todos os tipos. Eu vou citar, além do milagre, né, da graça dos peixes, teve dois que eu acho bem interessante, um é o escravo que tinha sido capturado e ele pediu para rezar para Santa Negra, a Santa Negra. E o pessoal que tinha capturado ele foi e deixou ele rezar, que estava perto ali, que ela ficava numa capela na época. E quando ele estava fazendo essas orações dele, pedindo a Nossa Senhora, as correntes se arrebentaram. E livraram ele das correntes que estavam prendendo ele. E outra, essa aí foi de um blasfemador. Era um viajante que estava passando pela região e viu que os peregrinos indo para a Basílica Velha para rezar pela imagem, fazer os seus pedidos e tudo mais, e ele começou a tirar sarro, blasfemar, falar heresias, e disse que ia provar isso, que ele ia entrar a cavalo dentro da igreja. E ele foi. Quando ele chegou para entrar no calçamento, o cavalo ficou preso, as patas deles ficaram presas no calçamento. Se eu não me engano, os grilhões do escravo e o calçamento eu tenho certeza. Elas estão lá no Museu de Aparecida. Aparecida tem um museu que fica ali na torre agora da Basílica Nova, e é um museu, nossa, muito interessante, muito bonito, que quem não visitou e quem vier pela primeira vez aqui em Aparecida, vale muito a pena, que historicamente, eu estou fazendo história, estou me formando em história, é muito rico ali. A história de Aparecida, conta fatos e muita coisa bonita mesmo, né? O ponto onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida hoje é o Porto de Iguaçu. É um ponto turístico da cidade. Lá tem uma capela, tem um barco que é panorâmico para as pessoas poder navegar ali no rio, conhecer. Tem um guia que vai explicando tudinho, falando a história, né, de como os pescadores acharam a imagem e como ela foi levada depois para uma das mães dele, que foi a primeira restauradora de Nossa Senhora. A dona Maria Helena Chartuni,
ela teve uma missão muito difícil. Em 16 de maio de 1978, aconteceu uma tragédia, né? Uma coisa que ninguém esperava que aquilo pudesse acontecer. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela sofreu um atentado. A imagem de Nossa Senhora Aparecida ficava ali na Basílica Velha. Então, ninguém esperava que fosse acontecer uma coisa daquela magnitude. Estava tendo uma oração, no dia 16 de maio de 1978, e ocorreu um apagão. Nesse apagão, uma pessoa, que não vou falar o nome, que não tem porquê, ele aproveitou desse apagão, pegou a imagem e estilhaçou ela no chão. Essa pessoa era um evangélico protestante, mas ele tinha um sério distúrbio psicológico, problemático distúrbio psicológico. Então, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela ficou reduzida em 165 pedaços. Os padres viram aquilo, e agora? Juntaram o que estava em caco delas, até o pó que gerou, né, da imagem, eles pegaram, e agora, vamos tentar restaurar, achar alguém que restaure ela pra gente. Aí entra a dona Maria Helena Chartuni na história. Ela era uma jovem restauradora, os padres entraram em contato com ela e ela teve essa difícil missão de fazer a restauração complicada e difícil de Nossa Senhora Aparecida, da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A dona Maria Helena, ela tem um jornalista que entrevistou ela num podcast que eu aconselho a vocês verem, que é muito interessante, e ele também tem um livro que é muito bom, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o jornalista Rodrigo Álvares. Ele escreveu o livro Aparecida, a biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. Esse livro aqui. Ele é muito legal, tem fatos muito interessantes aqui nele, a história de Nossa Senhora, da sua restauração. Tanto é que teve no podcast, o Rodrigo Alves com a dona Maria Helena, eles tinham até ficou um certo clima ruim entre os dois, porque quando ele foi escrever o livro dele, ele entrevistou várias pessoas para poder fazer esse livro. E ele entrevistou a dona Maria Helena, que ela contou que tinha um padre, que era obcecado pela imagem de Nossa Senhora, que ele não deu sossego para ele, azucrinou a vida dela, quando ela estava restaurando, porque ele achava que ele tinha, da cabeça dele, que ele podia restaurar a imagem, e ele não tinha condições nenhuma, ele não sabia, não tinha nenhum conhecimento de restauração. Então ele ficava dando pitaco no que a dona Maria Helena fazia, até que ela teve que ser ríspida e um pouco grossa com ele, porque ele não parava, ligava, e ele queria que ela clareasse a imagem, né? E ela falou, não, restauração, a gente tem que ser fiel ao objeto original, senão não é restauração. Foi aí que ela ficou muito brava e falou, e ela foi, olha, eu não ensino o senhor a rezar a missa, o senhor não vai ensinar a restaurar, que é o que eu sei fazer. E faço muito bem. Diga de passagem, faz mesmo, né? Aí ele deu um tempinho, aí a imagem, o atentado foi no dia 16 de maio de 78, e foi devolvida no dia 19 de agosto do mesmo ano, de 78. Mas depois disso ainda teve vários acontecimentos, né? Um dos que ela fala muito ali, é dito no livro, e a dona Maria Helena fala, que depois que ela devolveu a imagem, que hoje a imagem que a gente conhece, ela fica dentro de um cofre. A gente vê ela pelo um vidro blindado, e é revestido de ouro, é muito bonito, quem não conhece, em fotos pode ver e tudo mais. Temperatura controlada, ar-condicionado, para poder manter essa imagem, porque a imagem já tem séculos, e ela vai perpetuar por muito mais, né? Então tem que cuidar muito bem dela. E depois de restaurada, esse padre, ele pegava, antes do atentado, ele escondia a imagem dentro da cela dele, do quarto dele. Ele tinha uma obsessão enorme pela imagem de Nossa Senhora. E depois de restaurada, ele pegou a imagem
e pintou ela com uma tinta automotiva. Os outros padres que viram aquilo, depois que ele fez aquilo, meu Deus do céu. A imagem ficou horrível. E eles ligaram para dona Maria Helena e falaram: Maria Helena, você tem que dar um pulinho aqui em Aparecida. Por quê? Ah, aconteceu uma coisinha aqui. Então, o que não? Você tem que vir e ver. Quando ela chegou e viu, ela colocou uma assim: meu Deus do céu, o que esse homem fez? Ela fala que ela falou palavrões e tudo mais. Mas a providência divina é enorme. Tudo Deus provém, Ele coloca no caminho da gente. A dona Maria Helena, ela é uma artista plástica. Ela tem uns quadros muito bonitos. E ela fez uma exposição onde a BASF que patrocinou a exposição dela. E por coincidência, a tinta que o padre usou na pintura da imagem era produzida pela BASF. Então, com o contato que ela tinha lá dentro, ela conversou com o pessoal lá e eles tinham um removedor onde ela conseguiria tirar toda a tinta sem agredir a imagem. É Deus agindo sempre, né? Um caminho da gente é traçado e tudo Deus está agindo, a graça que vem para a gente. E ela conseguiu fazer isso. Ela removeu toda a tinta e voltou a imagem. E pelo menos uma vez no mês, ela fala no podcast, ela vem em Aparecida para poder fazer a limpeza, para fazer uma inspeção, para ver se precisa fazer mais alguma coisa na imagem, para poder manter sempre essa imagem, né, bem tratada, bem cuidada, para que ela possa ser venerada. Porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela é nossa padroeira e rainha do Brasil. É através dela, né, porque a Maria, ela é simbolizada em várias imagens, mas é uma só. E para nós aqui no Brasil, a que mais nos representa é Nossa Senhora Aparecida. Quando você vai na Aparecida, eu vou pelo menos uma vez no mês, que eu tenho uma promessa, que é rezar um terço, pelo menos uma vez por mês, perante a imagem de Nossa Senhora. E quando a gente vai, quando tem mais pessoas, quando você sente isso. Porque todo mundo está com o mesmo pensamento, o mesmo intuito de chegar ali, pedir, orar, agradecer as graças que já foram atendidas. Então aquela energia, ela bem consome você e arrebata você. É uma coisa, impressionante. É impressionante. Você se conecta ao divino. É muito, muito, muito bom. É uma coisa que só você vivenciando para você poder saber o que eu estou falando. Então é isso. Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, nossa mãezinha. Falei muito pouco dela, porque se for falar que a gente vai ficar muito tempo falando sobre ela. Eu aconselho vocês a lerem o livro e verem um podcast. É muito interessante e vocês vão aprender bem mais e ver a grandiosidade que é Nossa Senhora Aparecida na vida de nós católicos, principalmente aqui no Brasil. Amém? Que Deus abençoe todos nós. Fiquem com Deus.